Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. O conteúdo de hoje é pensamento do século XIX, tá bom? E vamos começar discutindo sobre o que fez surgir, tá certo? O pensamento do século XIX. Quais são as características que proporcionaram esse pensamento, tá bem? Então, olha só. O século XIX, né? O que mais impulsionou o surgimento desses novos ideais foi justamente a expansão do capitalismo, né? E os novos ideais, principalmente trazidos pela Revolução Francesa, tá bom? Isso ocorreu entre 1789 e 1799, né? A Revolução Francesa, que foi considerada, né, o marco inicial da época contemporânea, tá certo? Junto com ela também vieram os ideais, aqueles ideais da Revolução, né? Liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? É nesse século, né, que o movimento político-social, né, teve grande parte liberado pelos grupos burgueses, né? Porque quando há a Revolução Francesa, o que há? A queda do absolutismo, né? Isso, e a ascensão do novo grupo no poder, nesse caso a burguesia, tá bom? Que após isso obteram o quê? Ascensão política, né? Porque a ascensão econômica eles já tinham, porém, eles não tinham nenhum poder político, por isso eles criaram, né, essas novas revoluções, esses modelos para adquirir aquilo que eles não tinham, tá bom? E aí, com essa nova classe no poder, né, surge um novo modelo de sociedade, tá bom? Lembrando também que a tecnologia estava em alta, tá bom? Pelo sistema capitalista. E aí o que é que acontece? Acontece o que a gente chama de progresso versus desumanização, né? O que seria o progresso dentro desse contexto, né? O progresso são as transformações vinculadas, né, pela Revolução Industrial, as inovações tecnológicas, né, que buscavam o progresso. Porém, neste mesmo momento surge também uma nova mão de força de trabalho, que é o proletariado, né? E aí o que é que acontece? Começa a surgir a exploração desse trabalho humano. Então, o que é que acontece nesse modelo? Os operários viviam de forma miserável, sem garantia de direitos, sem liberdades, né? As questões sociais começam a dar origem às correntes socialistas do século XIX e às suas lutas, né? Uma vez que, como a classe proletariada era explorada, né? Então, quem era a teoria que vinha, querendo ou não, de certa forma, dar uma certa visão a essa classe que estava sendo tratada como um objeto, como vamos dizer, algo qualquer que pudesse ser vendido, né? Um capital qualquer, né? Então, são as teorias socialistas, né, do Karl Marx. Então, é nesse momento que as teorias socialistas, elas começam a ter uma nova visão, né? Os proletariados começam a se embasar nela para lutarem contra a exploração da classe burguesa, tá bom? E aqui a gente vê uma imagem, né, de crianças trabalhando nas fábricas, né, uma vez que não existia horário de trabalho. Hoje em dia as pessoas trabalham 8 horas por dia. Aqui chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. As mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam. Muitas sofriam acidentes de trabalho, né, chegando a ter mãos e pernas decepadas, né? E nada disso, não existia nenhuma garantia de direitos, né, para essas pessoas que se acidentassem, né, como existe hoje o INSS, a aposentadoria, tá bom? E nesse tempo também, né, a miséria era muito grande, né? Então, por isso que colocavam as crianças para trabalhar, né? Quanto mais gente trabalhando, era mais dinheiro, fonte de renda para a família, tá certo? Aqui é uma imagem, né, de um bairro pobre de Londres, para vocês terem ideia como era. Muita gente no meio da rua, tá vendo? Ó? Não existia saneamento básico, né? Então, também existiu que muitas doenças, a propagação de muitas doenças, tá bom? E aí surge nesse período também o que a gente chama de período romântico, o romantismo, né? Mas dentro da filosofia, como era visto o romantismo? Tá
bom? O romantismo, ele surge no final do século XVIII, tá certo? Ele é um movimento cultural que ele envolve tanto as artes como a filosofia, né? Vocês sabem que a literatura também, tá bem? Predominando principalmente até a primeira metade do século XIX. Quais são as características desse período, né? A exaltação do indivíduo, a individualidade, tá bom? A importância das paixões, dos sentimentos, valorização da subjetividade. O que é a subjetividade? É justamente aquelas questões que partem dos sentimentos, das emoções. É algo que não é objetivo, que a gente não pode tratar de forma racional, tá certo? Então, nesse momento começa a se levar em conta esse novo estilo de se ver as coisas, tá certo? A ideia da natureza como força vital, a natureza ela é vista como força vital para tudo, né? A concepção de Deus como razão suprema, ou seja, Deus, puxando um pouco do conteúdo da aula passada, ele, né, a patrística e a escolástica, né? Deus, ele parte como essa razão, tá certo? Existe uma supervalorização do nacionalismo, tá bom? E também da liberdade individual dos indivíduos, tá bom? E aí surge nesse período que a gente chama de positivismo, que a gente já estudou em sociologia, né? E aí, por isso, a bandeira brasileira, esse nome bem grande, Ordem e Progresso, para discutir um pouco, tá bom? Então, a gente estudou também o Rousseau. O Rousseau, apesar dele comungar das ideias iluministas, né, a ideia de liberdade, que o homem é bom, ele ainda não acreditava, né, que o progresso científico, certo, fosse algo que fosse, de certa forma, engrandecer o homem ou a sociedade. Ele tinha essa descrença, né? Diferente do Augusto Comte, né, que é o pai do positivismo. Então, no positivismo, né, que é criado por Augusto Comte, há uma extrema valorização das ciências positivas, né, o que a gente chama de filosofia positiva. Lembrando, quando ele fala positivismo ou filosofia positiva ou ciência positiva, ele vem se falar de uma ciência baseada nas ciências, né, nos estudos científicos, né, baseada em fatos concretos, né, em experiência, no empirismo. Ele recusa a metafísica, tá bom? O que é que ele quer dizer com isso? Né? O positivismo é aquele negócio que muitas vezes, às vezes eu faço prova, pergunto o que é positivismo, a pessoa, é uma ideia positiva, não tem nada a ver com ideia positiva. O que é o positivismo? Né? É uma ideia baseada em ciência, em um método científico válido, tá bom? E aí o Augusto Comte ele afirmava que sem a ciência não podia haver o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, tá certo? Por quê? Porque esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento real, ele só é baseado e só pode ser feito a partir de quê? De fatos observáveis, o que é provável, né, gente? A gente vê hoje, a gente está passando pelo conhecimento de uma nova doença, né, como o coronavírus, e o que é que acontece? Para se criar teorias sobre a doença, né? Queira ou não, o que é que acontece? Os cientistas, eles se baseiam em fatos observáveis, né? Como a doença se propaga, como a doença vem, queira ou não, de certa forma, se apresentar no ser humano, né? Quais são as medicações que podem, de certa forma, auxiliar no combate. Então, tudo isso são formas observáveis de criar ciência. E é isso que o Augusto Comte ele vinha propor dentro do positivismo, tá bom? E aí o positivismo, né, ele é marcado justamente por essa sacralização do método científico, né, essa supervalorização da ciência, né? É tanto que hoje a gente vê muito do positivismo na nossa sociedade, quando o pessoal diz assim, o pessoal está falando isso, mas cadê os estudos, cadê os métodos válidos, né? Cadê as comprovações científicas, né? Então, quando o pessoal faz isso, né, é justamente essa herança deixada pelo Augusto Comte, tá bom? E aí o Augusto Comte diz que a ciência, né, são esses estudos que vai nos ajudar na formulação de leis gerais, né? Que era o grande ideal da ciência, criar leis gerais, aquelas leis que poderiam ser utilizadas para qualquer método científico, tá bom? Então, através do empirismo, né, que seria a experiência científica, e da observação do homem, seria capaz de ser
elaborar leis gerais, tá certo? E essas leis gerais iriam o quê? Nos ajudar a prever os fenômenos naturais, tá bom? E aí as transformações da ciência, ou seja, tudo isso que a ciência iria propor ao ser humano, tá certo? Visariam o progresso. Porém, esse progresso, queira ou não, estaria subordinado a uma ordem, tá bom? Ou seja, as pessoas teriam que seguir um certo movimento, uma certa ordem para poder a sociedade progredir, tá bom? E aí ele cria também a lei dos 6 estágios, ou estados. O que é que ele vem dizer com isso? Ele vem dizer que a sociedade, né, ela evoluiu pela forma de pensamento, né? Todas as sociedades evoluíram, assim como o pensamento do homem evoluiu, passando no primeiro momento por tentar explicar a sociedade através do estado teológico, né? O pensamento religioso, ou depois pelo estado metafísico, né? Que é o pensamento filosófico, até enfim chegar ao pensamento, tá certo? Científico, que seria o estado positivo para Augusto Comte, tá bom? E surgem vários outros autores, né? Dentre eles o Friedrich Hegel, né? Que ele escreveu junto com o Karl Marx. Então, o que é que o Friedrich Hegel trouxe de novo, né? O que a gente chama de idealismo alemão, né? O que é uma doutrina idealista, né? É aquela doutrina, certo? Que concebe a noção de sujeito como um papel mais determinante do que o objeto no processo de conhecimento. Como a gente está falando um período, como a gente diz, romantismo, né? Onde o homem ele começa a ser a base, né? A partir do século XVIII, que a religião, Deus deixa de ser o centro e o homem começa a ser o centro, né? Por isso que a gente diz que é um período humanista, tá bom? E aí, quando o homem ele passa a ter esse papel mais importante, o objeto do conhecimento é importante, porém, o homem é mais importante nisso. Se a gente for passar para falar do campo da educação, né? Então, o que é que acontece? O aluno, ele se torna o centro, porque o aluno não está atendendo. Então, passar o conhecimento não é tão importante. O mais importante é ver se o aluno estaria aprendendo, tá certo? Dentro dessa concepção, né? E aí, o idealismo, né? Ele justamente, ele parte das ideias do Immanuel Kant, né? Que ele foi quem passou as bases do idealismo alemão, né? E o que seria isso? Né? Afirma que só podemos conhecer algo a partir do nosso pensamento ou consciência sobre o objeto ou fenômeno. Sendo assim, o sujeito deveria conhecer a existência do eu como princípio da consciência. Como assim princípio da consciência? Né? O sujeito conheceu o eu. Né? Em outras palavras, né? Ninguém conhece algo se não pensar sobre aquele algo. Né? Nem você se conhece, nem conhece a existência do seu eu, de quem seria você, ou de como seria a sua consciência, se você não parar para pensar sobre ela. Né? Assim também dentro do campo científico, um pouco do que o Comte veio trazer. Né? A gente só aprende a ciência se a gente for o quê? Observá-la, for pensar sobre ela. Do mesmo jeito, o nosso pensamento, nossa vida, nossa existência, tá bom? E aí o Hegel, ele vem trazer a ideia também de racionalidade do real. O que seria isso, né? Seria a ideia para ele que existe uma inteligência, um espírito, né? O qual é ponto de partida. Para ele, o real é racional e o racional é real. Ou seja, não existe esse campo de metafísica do mundo das ideias, como Platão dizia, tá bom? Ou seja, para ele, a realidade seria realmente o real. Né? Lembrando que lá no campo das ideias, o Platão ele diz o quê? Né? Que o real seria o mundo das ideias, seria o que você pensa. Né? E a parte aqui do real, né, o que é físico, seria uma representação daquela realidade, que nem sempre se conduziria à realidade de fato. Mas para o Hegel, não. Para o Hegel, tudo que existe aqui no real, ele é racional, tá certo? Não existe essa questão, né? Então, ele vem dizer o quê? Que a razão possui uma realidade, ou se identifica a ela, né? Então, ele rompe essa distinção do tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto, né? Essas questões, ou seja, se existe um sujeito, o próprio sujeito ele é objeto, e ele pode também ser estudado, ser pensado sobre. Não existe essa distinção tão tradicional, né? Por quê? Porque todas as coisas estão ligadas. Eu não posso falar de um mundo se eu não for pensar sobre o mundo, se eu não tiver uma consciência sobre o mundo, né? É tanto que ninguém pensa igual, né, gente? Ninguém responde tudo de forma igual, pode responder parecido,
né? Por quê? Porque as coisas se interligam, né? Tudo está interligado, por isso não existe essa distinção como se propunha anteriormente, tá bom? E ele vem propor, né, que é algo que o Marx vai pegar também do Hegel, o Karl Marx, que é o que ele chama de movimento dialético. O que seria o movimento dialético? Para ele passaria 3 momentos, né? O ser em si, que seria a tese, né? A tese sobre determinada coisa. O ser outro, ou fora de si, que seria a antítese, né? O pensamento sobre aquela tese, né? Onde parte do sujeito a consciência sobre determinado objeto. E, por fim, o ser para si, que seria a síntese, o fechamento do pensamento sobre determinada coisa. Aí vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou pensar aqui sobre educação remota, né, que é o que vocês estão passando agora. Então, é a tese. Né? Educação remota funciona ou não? Aí eu vou partir da tese. Né? Então, vou fazer antes. Se funciona ou não, vou levantar os pontos positivos, por que funciona, por que não funciona, né? Ou seja, já está dentro do raciocínio, está fora de mim também. Por quê? Porque eu preciso dos dados para isso. E no final eu fecho. Quando eu fecho a ideia, é o que eu acho, que eu já acredito dentro do que eu peguei. Então, por isso que é o ser para si, tá bom? E aí eu já fecho a ideia sobre determinado conteúdo, tá bom? Além disso, o Hegel vem dizer também que existe um saber absoluto, né? Que seria a razão que afastaria um homem do entendimento comum. O que seria o entendimento comum? Seria aquele que todos pensam igual, né? Mais ou menos tipo um pensamento de senso comum, tá bom? Porém, o Hegel, ele fala que esse saber absoluto, né, que seria a razão que iria propor esse pensamento, tá certo? Ele iria o quê? Ele iria afastar o homem desse pensamento comum. E aí ele vem dividir em 3 espíritos, né? O espírito do subjetivo, do objetivo e do absoluto. Subjetivo se trata das emoções, dos sentimentos. O objetivo é aquele que eu posso ver, que eu posso observar, né? E já o espírito absoluto seria o quê? Seria a minha ideia, né? Minha concepção sobre todos esses 2 espíritos anteriores, formando, né, um pensamento racional sobre determinado conteúdo, que já seria o que ele chama de valor de espírito absoluto, tá bom? E aí, entre os seguidores de Hegel, né, se divide em 2 grupos, os neo-hegelianos de direita e os de esquerda, tá bom? Dentre os de esquerda, os mais famosos são o Karl Marx, né, o Karl Marx e o Nietzsche, tá bom? Vamos discutir um pouquinho do Karl Marx, do Nietzsche, tá bom? Para depois a gente discutir a atividade de hoje, tá bom? Vocês já ouviram muito falar do Karl Marx, né? Que o Karl Marx é aquele autor que todo mundo chama de esquerda, né? Bem popular, que o pessoal da direita mete o pau, né? Então, o que é que ele faz? Ele parte a sua teoria de Hegel, tá certo? Porque o Hegel, assim que ele fala da questão do absoluto, né? Do valor absoluto, ele fala da questão da razão, né? E como a gente sabe, a razão, ela não é algo concreto, né? Ela é algo, o que, gente? Metafísico. E aí o Karl Marx, ele vem criticar um pouco disso, esse idealismo do Hegel, né? Ele vem dizer que é uma especulação vazia. Por quê? Porque ele diz que a filosofia deve partir de algo concreto, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é natural e ele é social, ele é concreto. Ele não pode ser somente um pensamento, tá bom? E aí ele vem propor o que a gente chama de processo, né, que é a teoria dele, o método dele, que é o método materialista histórico dialético, tá bom? O materialismo histórico dialético. Segundo Marx, o que é que ele vem dizer? Que os seres humanos não podem ser pensados de forma abstrata nem isolada, né? Por quê? Porque o ser humano está envolvido dentro de um processo histórico. Esse processo histórico se relaciona com tudo aquilo que ele está vivendo, né? E as coisas materiais refletem tudo isso. Então, por isso que o ser humano, ele não pode ser estudado a partir somente do ser humano, ele tem que ser estudado a partir de todo um contexto, né? E esse contexto é o que? Histórico e é material, tá bom? E aí ele vem dizer o seguinte, essa é uma frase aí do Karl Marx, ó. A essência humana é o conjunto das relações sociais. Então ele vem dizer o quê? Que essa essência humana, o que o ser humano é, seria o conjunto de tudo aquilo que ele viveu dentro das suas relações sociais. E aí, o que é que o Karl Marx ele vem discutir, né? Ele vem discutir justamente sobre as questões das relações de trabalho, tá bom? E aí, dentro dessa relação de trabalho, tá bom? Que o Karl Marx ele vem propor, ele vem
concebeu o trabalho como uma atividade fundamental do ser humano, tá certo? E analisa também, que é uma das questões essenciais do Karl Marx, tá certo? Que ele faz uma análise bastante crítica sobre o capitalismo, né? Por quê? Porque para ele o capitalismo ele se tornou que essa atividade massacrante e alienante, né? Das pessoas, principalmente de quem? Principalmente da classe, né, proletariada, que seria as massas, seria a classe mais pobre de nossa sociedade, tá bom? E aí ele vem discutir também modo de produção, né, que é a maneira como se organiza a produção material em determinado estágio de desenvolvimento social, dá certo? E o desenvolvimento dessas forças produtivas e das relações de produção. Vamos lembrar, né, gente, que do jeito que essa força produtiva, que essas relações de produção se apresentam hoje, ela é totalmente diferente como se apresentava anteriormente, né, nesse século aqui, como se apresentou antes disso até no século XX. Já estamos no século XXI, né? E aí ele vem propor a luta de classes. O que seria a luta de classe para ele? Seria esse motor da história, né? Seria essa luta constante das classes sociais entre burguesia e proletariado. A burguesia sempre querendo, de certa forma, explorar o proletariado, né? Ganhar dinheiro em cima dele, né? O lucro está cada vez mais rico e o proletariado queria o quê? Melhores condições de trabalho e também ganhar o suficiente para a sua subsistência e assim também consumir os produtos o qual ele produz, né? E aí surge essa figura aqui bastante criticada também, o Friedrich Nietzsche, né? Os autores de esquerda, eles são bastante criticados pela direita, tá certo? E as pessoas continuam absorvendo isso, achando que são porque são maus atores ou autores, coisas desse tipo, mas não tem nada a ver, são porque eles são tão criticados, né? Porque eles têm uma ideia justamente que é crítica à sociedade dominante daquela época, tá bom? Isso tem que estar bem claro, né? Então, uma das características essenciais do Nietzsche é a escrita aforística. O que é isso? O que é o aforismo, né? É justamente uma escrita crítica profunda e impiedosa à civilização ocidental. Essa escrita sarcástica, né? Tá bom? É chamada de escrita aforística, né? Então, o que é que ele critica? Ele critica a massificação da visão do mundo pela burguesia, né? E o conservadorismo cristão, que é moral do rebanho, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Tá certo? E valor da existência humana, ou seja, o que é que ele vem dizer, né? E isso até hoje continua. Até hoje a visão que a gente tem muito de mundo é a visão que a burguesia, que é a classe que está no poder, hoje a gente não chama mais de burguesia, hoje a gente chama de classe capitalista, tá certo? Ela perpassa pra gente, né? Através da indústria de massa e a gente termina absorvendo, tá bom? Então Nietzsche, ele teve bastante influência do Schopenhauer, tá bom? Para ele, o mundo é uma representação, tá bom? A essência do mundo seria a vontade. Para ele, a vontade de viver, né? Que é aqui, a partir do Nietzsche, inicia o que a gente chama de existencialismo, que a gente vai assistir a aula sobre existencialismo a semana que vem, tá bom? Tá bom? E aí, esse princípio de vontade, né? Ele estaria presente em todas as coisas da natureza. Todas as coisas da natureza teriam uma essência própria, essa vontade própria, né? E aí ele vem chamar essa vontade de potência, que ele também se baseia no Schopenhauer, né? O que seria essa verdade de potência? Seria uma tese, tá certo? Não se refere somente a um conjunto de pulsões competitivas, né? Mas também um impulso de afirmação à vida, tá certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre a questão da tese, da antítese, né? Que ele traz também muito isso do Hegel, né? Lembrando que são os autores neo-hegelianos, né, de esquerda, né? Então, olha só, vamos dizer que eu tenho uma tese, né? Qual a tese que eu tenho? Vamos dizer que toda semente, ela teria o quê? A tendência da semente é o quê? Ela germinar e virar uma árvore, não é isso? Isso seria a tese, que a semente vai virar uma árvore. Porém, quando a gente vai ver a antítese, algumas sementes realmente viram árvore, outras são comidas por passarinhos, né? Outras terminam apodrecendo e não germinam. Então, são os fatores que aqui, querendo, pode ocorrer, seria antítese. E o final seria a condição dela se tornar ou não a árvore. Ela pode ser confirmada, né, essa tese ou não. Né? É como nós, seres humanos, né? Todos nós temos o quê? Temos uma vontade de potência. Todos nós temos um potencial.
né? Esse potencial ele pode chegar a ser atingido ou não. Mas todo ser humano tem o quê? Tem potência, tem capacidade, né? Então, vamos pensar sobre a questão da educação. Todos os seres humanos têm o quê? A capacidade de aprender, de se tornar grandes profissionais, pessoas mais inteligentes, né? Porém, se isso vai acontecer ou não, que seria a antítese, né? Vai depender o quê? Da vivência de cada um e da força de vontade de cada um. Dependendo disso, então, no final, ao fechamento, seria comprovado ou não de acordo com a antítese, tá certo? Então, Nietzsche ele vem falar de vontade e potência dessa forma, né? E ele vem discutir muito sobre a questão do Apolíneo e Dionísio, que a gente trabalha muito na psicanálise também, né? A partir dos deuses Apolo e Dionísio, né? Lembrando que Apolo é o deus da razão, da clareza, da ordem, e Dionísio da aventura, música, fantasia e desordem. Então, a partir disso, a gente também, seres humanos, nós, né? Nossa psique, né? Nossa subjetividade, ela vive nessa discussão, né? Entre as coisas da ordem, da clareza, o que é certinho, né? E também essa fantasia, essa desordem, né? Esse espírito de aventura, essas questões, tá bom? Isso faz parte também da natureza humana. E aí ele vem propor, que eu acho que é uma das questões mais essenciais do Nietzsche, que é o que vocês têm que decorar, porque isso é o que segue, né? Que é o que a gente chama de genealogia da moral. O que é isso? Ele critica essa dicotomia entre o bem e o mal, né? Para ele, nem tudo é bom, nem tudo é mal, né? Porque o que é que a gente aprende de forma histórico-cultural, né? Que as pessoas são boas ou que as pessoas são ruins, né? Porém, gente, segundo Nietzsche, nem isso, né? Tem pessoas que trazem certas questões que são boas e outras coisas que são ruins. Isso no mesmo contexto, na mesma pessoa, no mesmo pensamento ou na mesma concepção política, né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar na política que a gente aconteceu agora recentemente, né? Presidente da República, né? Onde teve o Haddad e o Bolsonaro, né? E aí, o Haddad é ruim por causa disso. Não, o Haddad é bom por causa disso. O Bolsonaro é bom por causa disso. O Bolsonaro é ruim por causa disso, né? Então, se a gente for pegar as concepções aqui a concepção da genealogia da moral do Nietzsche, a gente pode dizer, e eu afirmo, eu sou nietzschiana nesse sentido, né? Que o Bolsonaro tem o quê? Tem concepções, tem questões do governo dele que são excelentes, são coisas muito boas, como também tem as falhas, tem as coisas que são ruins, que são mal. Né? Então, isso dentro do mesmo governo, é isso que o Nietzsche vem dizer, que dentro do mesmo pensamento existem os pontos positivos e negativos. Dizer que algo só é positivo, algo só é negativo, né? Isso seria algo que o Nietzsche vem criticar, por isso que as pessoas tinham tanta raiva do Nietzsche. E outra coisa que ele denunciava também era a moral do rebanho. O que é a moral do rebanho? É aquilo que a gente chama de Maria vai com as outras, né? Aquela forma de você querer que todo mundo siga o mesmo modelo, né? E aí ele vinha propor o quê? Que as pessoas vissem o que estava acontecendo de forma crítica para elas se posicionarem por si próprias, tá bom? Isso é são os maiores contextos do Nietzsche, né? Que isso aqui vai seguir a história por toda a discussão filosófica, né? Quando vocês forem ver o Nietzsche, vocês vão ver isso, né? Essa ideia é bastante importante no Nietzsche, né? E uma das coisas que justamente o Nietzsche era criticado dentro da religião era por causa do niilismo. O que é o niilismo, né? É a ideia da morte de Deus, né? Tem até aquele filme lá, né? Deus não está morto, né? Filme religioso, né? Onde se mete o pau no Nietzsche, né? Mas por que o Nietzsche? Por isso que ele foi bastante criticado pelo cristianismo, Nietzsche ainda é, tá certo? Mas por que Nietzsche dizia que Deus estava morto, Deus não existia? Não. O que Nietzsche vinha propor, né, era uma vida afirmativa, sem conformismo, sem ressignificação, sem submissão. Em outras palavras, ele vinha dizer o quê? Que o Deus proposto lá na Escritura, né, é um Deus que parece que está morto. Por quê? Porque a religião, uma crítica que ele fazia à religião, não seguia aquele modelo proposto por Deus, né? Porque Deus não quer o quê? Deus não quer as pessoas submissas, né, à religião. Ele quer as pessoas o quê? Agindo, as pessoas criticando, né, as pessoas, de certa forma, vivendo sua própria vida, né? Professora, e a senhora entende de religião, né? Vocês podem perguntar. Mas se a gente for pensar, o que seria o livre-arbítrio, né?
não seria você tomar suas próprias decisões, né? Mas a religião não. O que é que a religião propõe? Ela propõe uma vida submissa à moral do rebanho. Todo mundo siga o mesmo modelo que por ela é proposto, né? Tá certo? Então, essa é a grande crítica de Nietzsche. Por isso que ele foi bastante criticado. Mas ele não veio dizer que Deus existia. Ele veio dizer que Deus, do jeito que passa lá nas escrituras, né? E do jeito que a igreja propõe, parece até que ele está morto, porque ele às vezes não segue o modelo das escrituras, né? Tá bom? E o Nietzsche, ele se baseou justamente nesse autor aqui, né? Que é o nosso último autor de hoje, tá bom? Que é o Søren Kierkegaard, tá bom? Ele é o que a gente chama de pai do existencialismo, da próxima aula, tá bom? E aí, o que é que ele vem propor, né? Ele critica a filosofia de Hegel também e a crise da razão, tá bom? Ele vem dizer que a razão não passa por uma crise, tá certo? Ele, como eu disse, ele é um dos precursores do existencialismo, né? Que ele vem dizer que dessa questão da existência, de uma essência nas pessoas, né? E ele vai procurar abordar o quê? Reflexões sobre condições específicas, tá certo? Da existência humana, tá bom? Como assim, né? Ele vem discutir certas questões da existência humana, depressão, tristeza, né? Por que isso ocorre com o ser humano? Então, ele está preocupado justamente com essas questões, essas condições do sujeito, né? Lembrando que a partir desse período, né, o homem ele já é foco de estudo. Se a gente for parar para pensar, né, lá no período medieval, a filosofia medieval, né, que é a filosofia da patrística, da escolástica, o homem não era a preocupação do estudo, a preocupação do estudo era Deus, era de quê? De criar uma vida harmônica entre Deus e a razão, né? O homem ele não era objeto de estudo, ele não era foco de estudo. Mas a partir daqui, né, desse século, depois das revoluções, o homem começa a ser foco de estudo, tá bom? E aí ele vem discutir o quê? Que o mundo estaria dominado por essa angústia, inquietude, por esse desespero. E aí por isso que as pessoas tinham que se compreender de onde viriam esses sentimentos, tá bom? E no caso desse autor aqui, porque ele é um autor que a gente chama de teísta, né? A gente vai estudar isso na próxima aula. Tem os autores teístas, que são aquelas pessoas que acreditam em Deus, e tem os que são ateístas, que não acreditam em Deus, né? A gente vai ver isso também quando a gente for estudar o Sartre, tá bom? Então, o que é que acontece? Ele vem dizer que esses problemas seriam resolvidos através da relação com Deus, né? E tem pessoas que vê dessa forma, tem gente que tá com depressão, né? Tá com desespero, angústia, e consegue a salvação indo para a igreja. Tem outras não, tem outras que precisam de um psicólogo, de um médico, tem pessoas que precisam de medicação. Por quê? Porque ninguém age da mesma forma, né? Como dizia o Karl Marx, nós somos seres sociais. Então, nossa realidade muda, né? Às vezes o que um precisou não é o que o outro precisa, né? Isso tem que estar bem claro, né? E aí ele vem dizer que também não seria possível, né? Isso aqui ele traz bastante da filosofia medieval, né? É compreender a razão, né? A fé pela razão. Por quê? Porque a fé é algo que ela transcendia a razão, tá bom? Isso é a ideia lá, tá bom? Do Kierkegaard, que isso a gente vai começar a trabalhar, aprofundar um pouquinho na próxima aula, tá bom? Que a gente vai pegar já o pensamento do século XX, tá bom? E aí, justamente isso, né? E até hoje, se a gente for pensar, ainda existem os autores, né? De certa forma, que são teístas ou ateístas, tá bom? Né? Se a gente for pensar no autor da teoria das cordas, né? O Michio Kaku, eu gosto muito do Michio Kaku, é um dos meus autores preferidos, né? Ele foi quem contribuiu bastante de forma significativa para a existência da física quântica. E ele é um autor teísta, né? Ele vem dizer o quê? Que não seria possível, né, que existisse tudo isso, isso fosse tudo articulado, se não existisse a mão de um grande engenheiro por trás, né? Que para ele seria Deus, né? Tá bom? Então, próxima aula a gente vai trabalhar já o pensamento do século XX, tá bom?